E aí, gente? Beleza? Cá estou novamente com sem cabelo. Ok, mas na verdade estou fazendo um teste com o meu cabelo, com a minha barba. Eu tirei tudo que é para poder contar diariamente, né? Tirar foto e ver o tempo que demora para minha barba, para o meu cabelo crescer. Eu acho que é super rápido, porque teve uns vídeos aí que eu já tava com uma barba grande, né? Aquilo lá era barba de 1 mês e meio. Mas vamos lá. Hoje eu quero falar de um livro que para mim é essencial. Tanto para quem curte poesia quanto para quem curte literatura. E principalmente para quem escreve, porque fala-se às vezes que tipo, a transgressão está apenas na poesia, porque tem uma liberdade poética, porém eu acho que na prosa também vai muito bem. A prosa, né, pelo que eu vejo, assim, algumas transgressões, né, que nem José Saramago, o João Guimarães Rosa, e agora me foge da cabeça outros. Mas beleza, eu quero falar de Galáxias, de Haroldo de Campos. Esse livro Galáxias, ele é incrível. É um dos melhores que tem na literatura brasileira. Eu demorei muito tempo para conseguir esse livro, porque não tinha, mas daí finalmente a editora 34 ela publicou o livro. E os livros do Haroldo de Campos, ele é famoso não, é importante por ter ajudado no concretismo e tudo mais. Ele queria quebrar todas as formas, as normas e brincar com as palavras, não só de uma maneira, no sentido das palavras, né, mas na maneira visual também, que é muito interessante, porque tem um apelo diferente, né, da poesia, que não é só aquela coisa sonora, não é só os conceitos e as ideias que passam, mas também aquela estética do texto lá, como você vai enxergar. Tanto que muitas vezes as poesias dele, elas precisam ser publicadas da maneira que ele concebeu. Porque qualquer, sei lá, tamanho de fonte ou como que se fala? Ou o tamanho que você coloque do texto, da disposição dele, você pode afetar a obra e sai totalmente do contexto que ele queria passar, né? E ele tinha uma coisa muito auditiva também, porque o Haroldo de Campos ele gostava das palavras, de falar. Ele tinha uma relação com as palavras que é incrível. Nunca vi isso. Eu acho que o escritor precisa ter uma relação assim com as palavras. Não desse tipo, né? Mas uma relação bem íntima com as palavras. O que não significa que você tem que ser extremamente técnico na hora de escrever, porque isso vem toda a liberdade e às vezes a própria obra, enquanto você está escrevendo, ela pede que você faça uma trabalhe as palavras de uma maneira diferente, que serve só para aquele momento, para aquela obra. O Haroldo de Campos, ele, no final dos livros dele, muitas vezes vem um CD onde ele recita as próprias poesias. Esse é o texto, esse é o livro, Haroldo de Campos, Galáxias. Foi um texto um livro bem difícil de eu conseguir. Os textos estão aqui. O interessante dele é que é tudo seguido, sabe? Começa e não começa com letra maiúscula e vai indo até o final, termina e sem ponto final. E no meio não tem vírgula, não tem sinais, não tem nada, e ele muitas vezes repete palavras e vira um círculo vicioso o próprio texto. Um dos textos mais famosos dele, que foi musicado pelo Caetano Veloso, é esse Circulador de Fulô. Ó, eu vou ler só um trecho aqui porque é para você tentar ver a ideia do negócio. Ó. Circulador de fulô, a Deus ao demudará. Que Deus te guie porque eu não posso guiar. E viva quem já me deu, circulador de fulô, e ainda quem falta me dá. Soando como um chamizen, feito apenas com um arame tenso, um cabo e uma lata velha, no fim de festa-feira, no pino do sol a pino. Mas para outros não existia aquela música, não podia, porque não podia popular. Aquela música que se não canta não é popular, se não afina não tintina, não tarantina. E no entanto puxada na tripa da miséria, na tripa tensa da mais megera miséria física, e doendo como um prego na palma da mão, um ferrugem prego cego na palma espalma da mão, coração exposto como um nervo tenso, retenso, um renegro, prego cego, da palma pulpa da mão ao sol. O texto dele é tenso, é tenso.
E tem uma parte que eu gosto bastante, aqui. Circunstâncias somenas, tudo isso eu sei, não conta tudo isso, desaponta, não sei, mas ouça, como canta, louve, como canta, prove, como dança, e não peça que eu te guie, não peça, despeça que eu te guie, desguie que eu te peça, promessa que eu te fie, me deixe, me esqueça, me largue, me desamargue, que no fim eu acerto, que no fim eu reverto, que no fim eu conserto, e para o fim eu me reservo, e se verá que estou certo, se verá que tem jeito, e se verá que está feito, que pelo torto fiz direito, que quem faz cesto faz cento, se não guio, não lamento, pois o mestre que me ensinou já não me dá ensinamento. Os textos dele são incríveis. É difícil, é difícil ler, confesso, é difícil, não é. No começo tem uma homenagem, uma citação a Mallarmé aqui, o que me lembrou, né? Eu nunca li o Mallarmé, sei lá como se fala, nunca li, mas eu li o Uivo do Allen Ginsberg. E eu acho que de repente podemos, embora o Uivo do Allen Ginsberg também seja brilhante, tem uma ideia bem diferente disso aqui. Galáxias talvez, porque nós vivemos uma galáxia de palavras, de pensamentos, e eu acho que as palavras merecem o devido respeito e a linguagem. Há muito tempo eu vi um documentário falando que de primitivo, dos homens das cavernas, e os homens conseguiu se organizar, e não só se organizar, mas o pensamento dos homens mudou quando eles começaram a criar os símbolos, né? Nas cavernas, depois alguns ruídos e alguns sons, e aí eles foram se organizando. Porém, isso não aconteceu de uma hora para outra, né? Porém, é interessante ver que quando se tem a linguagem e o pensamento, o cérebro, sim, ele age de uma maneira diferente, e os seus pensamentos já serão guiados pela, pelas palavras, né? Então, o pensamento de uma pessoa assim, sem esse dom das palavras e da linguagem é totalmente diferente quanto ao nós que já temos tudo isso. Porém, não só o comportamento, mas o pensamento, ou seja, nós criamos uma coisa que são as palavras, e isso guia totalmente as nossas ações a nossa maneira de ser, o nosso pensamento. O Haroldo de Campos tem essa poesia. Eu não vou colocar o CD dele por causa de direitos autorais, é claro, embora, sei lá, como que funciona isso, né? Ó, como quem escreve um livro, como quem faz uma viagem, como quem descer catabases até tocar no fundo e depois subir anábases, subir até aflorar a tona das coisas, mas só as pontas, as cristas, as arestas assomam topos, alvos de icebergs, agulhas, fagulhas por baixo, é a massa cinza, cetácea, o grosso, compacto de tudo. O texto dele é esse negócio, é esse jogo que vai indo, porém você pode falar, mas são só palavras aleatórias. Não são só palavras aleatórias, porque cada página é uma poesia, né, considerada uma poesia. Claro que se você ler tudo seguido, você vai ler como se fosse um livro, né? Mas cada palavra você considera como uma poesia. E se você pegar e ler a poesia, que é essa página inteira, que é muito grande, esse jogo de palavras, você vai sentir um tema, por exemplo. Você vai sentir que não são palavras jogadas ao léu. Ele está falando de alguma coisa, ou seja, tem todo um pensamento em cima desse negócio aqui. O que é interessante, naquele primeiro que eu li, né, fala sobre... Também tem muitos textos que falam sobre a própria palavra, sobre o ato de escrever um livro. E em um momento, ele fala da própria poesia, que é uma metalinguagem, que você pode falar assim, mas nós temos que seguir as normas, nós temos que ser certinhos, nós temos que seguir regras e coisas diversas aí para poder criar a sua literatura, sabe? Pode pensar um tipo de coisa assim. Porém, o que ele faz é transgredir tudo. Ele coloca palavras com sons parecidos, repete palavras, mistura todos os sentidos aqui, as figuras. Porém, se você pega a página e lê do começo ao fim, você vê que tem uma mensagem. Naquele outro, né, quando ele fala, não peça que te guie e tudo mais, né, ele já é uma defesa ao próprio livro Galáxias. Porque, ao mesmo tempo que ele está transgredindo, né, sem guias, sem líderes para falar o que ele tem que fazer ou não, ele fez a própria obra. Se você vai lá e fala, caramba, esse cara é o gênio, eu vou seguir esse carro, ele já fala, não peça que eu te guie, sabe? Você vai encontrar a sua. Isso aqui é uma ode à individualidade do escritor.
Mas não só a individualidade, né, que vai causar o brilhantismo do escritor, que só se dá, eu acredito, quando você consegue quebrar todas as normas para criar uma coisa própria, como a liberdade da literatura e de tudo mais, que é isso que é literatura, né? É uma coisa longe de gramáticas e das escolas e tudo mais. Então, quando você vê uma pessoa pomposa chegando para você, pedindo, sei lá, falando do Olavo Bilac e tudo mais, não que o Olavo Bilac não tenha as qualidades dele, né? Para a vibe dele, ele tem aquilo que ele faz. Tem um que ele fala Ouvir Estrelas, que é lindo aquela poesia. Porém, tem um do João Bananelli que ele zoa esse Ouvir Estrelas também, que é completamente válido, que a literatura ela se digladia também. É, é você procurar a sua individualidade, procurar a sua particularidade, você tentar criar alguma coisa além além da gramática, sabe? Alguma coisa ok, existe o certo e o errado da gramática, existe, mas quando você abre esse livro, isso aqui é a própria galáxia. O escritor criou o próprio mundo aonde você lê e tudo aqui faz sentido. Todos os erros, todos os caminhos tortos faz sentido. Eu ainda pretendo falar aqui sobre o livro do Allen Ginsberg, que é muito bom também. E eu acho que o Haroldo de Campos ele tem que ser lido, ele tem que ser não sei se estudado, né, porque ele não serve de guia, como ele mesmo coloca, mas ele fica essa ideia de você procurar o seu caminho literário aí, né? E mesmo que você não seja um escritor, Galáxia serve muito bem, porque tem uma ideia aqui, tem um jogo. Então as mentes que são mais inquietas, perturbadas, que gostam da transgressão, gostam de quebrar paredes e tudo mais, que as pessoas querem que você entre na linha, você vai se identificar completamente com esse livro Galáxias, porque isso aqui quebra tudo, sabe? É um anarquismo total, embora seja, né, do concretismo, que ele virou do avesso o mundo da literatura, né? E agora ele termina, e eu termino o vídeo também. Fecho, encerro, reverbero, aqui me fino, aqui me zero, não canto, não conto, não quero, anoiteço, primavero, desprimavero, me libro, enfim deste livro, neste voo que me revoo, mosca e aranha, mina e minério, corda, acorde, psaltério, musa, não mais, não destempero, joguei limpo, joguei a sério nesta sede, me desaltero, me descomeço, me encerro no fim do mundo, o livro fina, o fundo, o fim, o livro assina, não fica traço nem sequela, jogo de dama de amarela, cabra cega, jogo da velha, o livro acaba, o mundo fino, o amor despluma e tremulina, a mão se move, a mesa vira, verdade é o mesmo que mentira, ficção, fiação, tesouro e lira, que a mente toda se ensafira, e madreperla e desatina, cantando o pássaro por dentro, por onde o canto dele afina a sua lâmina mais língua, enquanto a língua mais lamina, aqui me largo, foz e voz. Ponto sem nó, contrapelo, onde cantei, já não canto, onde é verão, faço inverno, viagem, torno na viagem, passando além, reverbero, não conto, não canto, não quero, descadernei meu caderno, livro, meu livro espelho, dizei, do livro que escrevo no fim do livro primeiro, e se no fim deste outro é já mensageiro do novo no derradeiro, que já no primo se ultima, escriber escravo, tinteiro, monstro, gaio, velho contador de lérias, lendas. Cara, isso é complicadíssimo, sabe como trava a língua, você pode ficar nisso aqui eternamente. Isso aqui é maravilhoso, esse negócio. E você sente que tem e você sente a mensagem aqui. Ele está terminando o livro. É simples, mas é brilhante. Está terminando o livro. E quebrando tudo, sabe? Haroldo de Campos, da poesia, ele ainda hoje é necessário, porque ainda hoje existe o pedantismo poético, o pedantismo literário, sabe? Das regras e tudo mais. E olha que vai uma crítica pra mim também, porque quem me segue pelo menos no Face ou nas páginas da vida, aí que fica os links aqui, sabe que eu faço sonetos, embora eu tenha outros projetos de poesias diferentes, eu faço sonetos, e sonetos são as coisas mais caretas do mundo, que é aquele negócio que tem 4, 4, 3, 3, né, dos versos lá, das estrofes, sei lá, e no final é rimado, o primeiro rima com o último, e tem toda uma frescurada, né, embora eu tente usar toda essa frescurada pra falar de coisas mais podres, mas... Ó, isso aqui é um soco no meu estômago, isso aqui é um soco no estômago da sociedade, né? Porque
E literatura é isso, sabe? Literatura é a vida acontecendo, a poesia. E são as galáxias de palavras que nos passam. Então é isso, ó. Escritas ao longo de 13 anos, de 1963 a 1976, as galáxias de Haroldo de Campos mantêm pulsante em cada sílaba sua centelha poética, em suas páginas a expressão universo da linguagem adquire sentido próprio, tal a radiância inusitada de suas constelações verbais. 20 anos após a primeira edição integral, 1984, essa obra-prima inclassificável, a que Caetano Veloso referiu-se como proesia, retorna ao público revista e acompanhada de CD, no qual o autor registrou passagens centrais de sua viagem pela língua e pela literatura. Esse CD que vem é um CD incrível. O Haroldo de Campos, ele lê as poesias dele. Imagina isso aqui, esse trava-língua que é extremamente difícil de se ler, mas é extremamente gostoso de quando você consegue entrar na vibe do negócio. Agora tem os dizeres sobre galáxias. Guimarães Rosa, o que ele falou de galáxias? Em 1966. Você não discrepa, e o texto é estimulante, catalisador ao mais alto grau. É um perpétuo mobile em caleidoscópio. Viva, todos os iauaretes urram. Caetano Veloso, estou falando de Vera. Eu quero a proesia, eu quero as galáxias do poeta Heraldo de los Campos. Quem não comunica, dá a dica. Eu quero a proesia. Caetano Veloso é doido, né? É um doido genial. Otávio Paz, tus textos são verdadeiras galáxias fosforescenciais semânticas entre lo blanco del papel e lo negro. Además, admirablemente traducidos, eu não falo espanhol, me gostaria escolher como divisa al final del primeiro fragmentos o vocábulo es mi fábula. O vocabulário é minha fábula, sei lá. Tem Severo Starduy, tem gente de várias línguas, que interessante isso, muito interessante. Eu imagino para traduzir isso aqui para outro lugar, sabe? Eu acho um surto. Eu não vou ler todos os dizeres aqui, né? O que fica mais aqui é as poesias. Aquele como se chamava americano louco, Crazy American, disse Miguel com seu perfil de príncipe asteca e disse também gringo, mas não para ofender. Amistosamente compraram um carro e se botaram de New York a México City com... Sabe? No meio da poesia ele começa a contar uma prosa. Gente,